Olá, vamos prosseguir com o estudo, iniciando o estudo dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 1 do livro Apocalipse e vamos dar início ao nosso estudo após a breve introdução do primeiro encontro. Após darmos esta breve introdução sobre o livro do Apocalipse e estudarmos a sua origem e o seu destino, como fizemos na primeira aula, vamos iniciar o estudo de maneira expositiva dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Para isso, conforme já comentamos no primeiro encontro, faremos uma divisão desses 22 capítulos em 7 fases. Já vimos isso na primeira parte. A primeira fase, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, será estudada nesse e no próximo blocos desta primeira aula. E o nome desta primeira fase é Cristo no meio dos candeeiros. Pegue a sua Bíblia e acompanhem comigo a leitura dos versos 9 ao 11 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O livro do Apocalipse, amados, não diz que João é o apóstolo, mas a tradição, que foi muito bem transmitida pela igreja de forma oral, diz que o autor do Apocalipse é o apóstolo João. Fontes extra-bíblicas apontam que Irineu atesta que foi o apóstolo João quem escreveu o livro do Apocalipse. Mas, pastor, quem foi ou quem era Irineu? Irineu foi discípulo na fé de Policarpo. E quem era Policarpo? Policarpo foi discipulado pelo apóstolo João. Assim, há uma ligação direta entre a pessoa que escreveu o Apocalipse e Irineu, no caso, Policarpo. Outro detalhe importante nessa leitura é que a ilha de Pátimos ficava próximo a Éfeso, onde João estava e foi da onde ele recebeu as visões. Essa ilha, ela era usada para enviar aqueles que eram considerados inimigos do Império Romano. Para lá, para a ilha de Pátimos, eles eram enviados como prisioneiros. Portanto, o apóstolo João estava exilado na ilha de Pátimos quando teve esta visão. Acompanhe comigo agora a leitura dos versos 12 ao 16 do capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nessa passagem que nós lemos, queridos, nós temos a visão de Jesus Cristo glorificado. O apóstolo João nos dá a visão de Jesus Cristo já glorificado. Por meio de símbolos e de imagens, João nos dá um vislumbre da glória do nosso Senhor. Queridos, como João viu Cristo glorificado? Acompanhem novamente comigo a leitura do verso 13, parte B. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. As vestes descritas nesta passagem eram vestes usadas por profetas, por sacerdotes e por reis. Elas representam as funções de Cristo como sacerdote,
como profeta e como rei. Agora observe a parte A do versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. A idade avançada nesta passagem nos fala da eternidade de Cristo. As cãs brancas, como a neve, nos falam de sua pureza. Acompanhem agora a parte B do verso 14. Os olhos como chama de fogo. Olhos abertos, atentos, penetrantes, vigilantes. Como sabemos, queridos, que essa é a visão de Jesus Cristo glorificado? Acompanhem comigo agora a leitura dos versos 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Olha só agora a identificação de Jesus Cristo glorificado. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Além das 7 estrelas que João viu na mão direita de Jesus, ele já tinha visto Jesus no meio dos 7 candeeiros de ouro, conforme nós podemos ver nos versos 12, 13, parte A, e 16, parte A. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura dos versos 12, 13, parte A, e 16, parte A. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Agora observem comigo a parte A do verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Este mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros que nós acabamos de ler é revelado no verso 20. Acompanhem comigo a leitura do verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 igrejas, amados, citadas neste versículo, no versículo 20, representam toda a igreja de Cristo. Esta é uma observação importante. Sempre que nós encontramos o número 7 na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, seu significado é de completude, é de totalidade. Nós já vimos que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas e que as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas. Mas, pastor, de que anjos nós estamos falando? Amados, a interpretação mais aceita para os anjos das 7 igrejas é que eles representam as lideranças das igrejas locais, geralmente coordenadas em cada igreja pelo pastor geral. Portanto, a visão de João, nos versos 12, 13a e 16a, trata-se da visão de Jesus Cristo, glorificado, conforme nós lemos, no meio das igrejas, liderando-as pelos seus pastores, conforme a interpretação do verso 20 do capítulo 1. Amados, Cristo, ele é o DNA da igreja. A vitalidade da igreja depende da presença de Cristo. Muito bem, aqui nós fechamos o capítulo 1. Neste capítulo, João descreve a visão que teve de Cristo glorificado, conforme nós tivemos a oportunidade de estudar, e diz que Jesus está entre os candeeiros, que são as 7 igrejas, e tem os líderes dessas igrejas, que são as 7 estrelas, na sua mão direita. Agora, nos capítulos 2 e 3, nós veremos o conteúdo de cada carta dirigida a cada uma dessas 7 igrejas. No entanto, esse será o assunto do nosso próximo encontro. Agora é com você. Leia a introdução
do artigo do pastor Hernandes Dias Lopes, que tem o título Como Entender a Mensagem do Apocalipse. Leia a introdução, somente a introdução desse artigo, tá bom? E responda: por que não precisamos ter medo de ler o livro do Apocalipse? Compartilhe.